Boa noite a todos. Peço que coloquem os celulares em modo silencioso, por favor. Damos início à reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 20 de outubro de 2025. Declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária do exercício 2025 da 35ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido para que todos coloquem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro. Passamos agora à discussão da ata da reunião anterior. Caso não haja retificações ou impugnações, consideraremos a ata aprovada. Solicito ao Sr. Adrian que recolha as assinaturas. Peço ao vereador Marcos Borracha Caos que proceda à leitura dos itens constantes do expediente do dia. Para refletir. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, ó Senhor, e Ele me respondeu, ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Salmo 120, versículo 1, 2.
Ofícios do Executivo. Ofício número 1051/2025, encaminha projeto de lei ordinária de número 34/2025 para apreciação do plenário. Ofício 1154/2025, encaminha projeto de lei ordinária de número 46/2025 para apreciação do plenário. Ofício número 1145/2025, encaminha projeto de lei ordinária de número 47/2025 para apreciação do plenário em regime de urgência. Matéria do Executivo, projeto de lei ordinária número 34/2025 do Executivo. Revoga a Lei Municipal número 5205 de 2015 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 46/2025 do Executivo. Revoga a Lei Ordinária número 4462 de 2014, que dispõe sobre a autorização para adquirir imóvel diretamente por desapropriação judicial ou amigável e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 47/2025 do Executivo. Altera a Lei Municipal número 3058/2003 e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação 408/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize a pavimentação asfáltica da rua Alfredo Spaltz, localizada no bairro São Luís. Justificativa. A referida via encontra-se em condições precárias, apresentando trechos com buracos e desníveis que dificultam o tráfego de veículos e pedestres, especialmente em dias chuvosos. A pavimentação trará melhores condições de mobilidade, valorização dos imóveis e mais segurança aos moradores, contribuindo significativamente para a qualidade de vida da comunidade local. Indicação número 409/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize a pavimentação asfáltica da rua João Bajeschi, localizada no bairro Limeira, em União da Vitória. Justificativa. A via encontra-se em más condições de trafegabilidade, com trechos irregulares e acúmulo de lama em dia chuvoso, o que causa transtornos aos moradores e veículos que circulam pelo local. A pavimentação asfáltica proporcionará melhor acesso, conforto e segurança à população, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e valorização do bairro Limeira. Indicação 410/2025 da pastora vereadora Josi ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Obras, venho por meio desta indicar a necessidade da realização com urgência de manutenção e reparo dos buracos existentes na Avenida Marechal Deodoro, bairro Rossio, especialmente em frente ao posto líder. Justificativa. A via apresenta buracos que colocam em risco a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, além de causar danos aos veículos que trafegam diariamente pelo local. A execução do serviço é essencial para garantir melhores condições de tráfego e segurança à população. Indicação 411/2025 dos vereadores Anderson Cripa Luiz Cardoso e Márcio Fernando Utzig ao Poder Executivo Municipal. Por meio da Secretaria competente, solicita-se a instalação dos equipamentos de academia ao ar livre na rua Castor Gomes, no bairro São Gabriel. Justificativa. Ressalta-se que a base para a instalação já foi devidamente construída e que os equipamentos encontram-se disponíveis, aguardando apenas a montagem. A efetivação da instalação proporcionará à comunidade local um importante espaço para a prática de atividades físicas e lazer, incentivando hábitos saudáveis e promovendo o bem-estar à população. Indicação número 412/2025 do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso
ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, solicita-se a abertura e manutenção da rua São José Maria dos Santos Carvalho, conforme protocolo número 6238 de 2025. Justificativa. Trata-se de via já existente e reconhecida há muitos anos pela comunidade local, mas que, em razão de antigo enquadramento da área como zona de preservação ambiental no plano diretor anterior, acabou não recebendo a devida manutenção pública. Com a recente revisão do plano diretor, a área foi regularizada e deixou de integrar a zona de preservação, possibilitando, portanto, a execução dos serviços de abertura e manutenção da via. A indicação número 413/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, solicita-se a pavimentação asfáltica da rua Ari Delfino, bairro São Sebastião. Justificativa. A referida via encontra-se em más condições de tráfego, dificultando a passagem de veículos e pedestres, especialmente em períodos de chuva, quando surgem buracos e lama. A pavimentação asfáltica proporcionará maior segurança, conforto e qualidade de vida aos moradores e usuários da via, além de contribuir para a valorização dos imóveis e o desenvolvimento urbano da região. Indicação número 414/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, solicita-se a pavimentação asfáltica da rua Domingos Selle, no bairro São Sebastião e União da Vitória. Justificativa. A rua Domingos Selle é uma via de grande relevância para a mobilidade interna do bairro, sendo utilizada diariamente por moradores, prestadores de serviços e pelo transporte escolar. No entanto, a ausência de pavimentação tem causado desgaste prematuro de veículos, poeira excessiva nos dias secos e acúmulo de barro em períodos chuvosos, gerando desconforto e riscos à saúde da população. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos seguem as devidas comissões e as indicações serão enviadas aos órgãos competentes. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra à servidora Manuela. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, vereador Anderson Cardoso, e em seu nome eu cumprimento todos os vereadores desta Casa de Leis. Boa noite especial ao senhor secretário municipal de administração da Prefeitura de União da Vitória, Aloysio Francisco Salvati, que neste ato representa o excelentíssimo prefeito de União da Vitória, doutor Ari Carneiro Júnior. Cumprimento e destaco a presença da ilustríssima diretora-geral de Educação Municipal, senhora Cleide Cardoso, que representa hoje a secretária de Educação, senhora Solange Berrens. Cumprimento e destaco a presença da senhora Ieda Rosane Rabelo, assistente de chefia do Núcleo Regional de Educação, que neste ato representa o chefe do Núcleo Regional de Educação, ilustríssimo senhor Mário Francisco Dalgalo. Cumprimento e agradeço a presença da senhora Manuélia Cássia Dolisney, integrante da equipe de educação municipal. Inicio este ato solene com a leitura da lei que dispõe sobre a homenagem aos professores, anualmente no dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou Lei número 3106/2003. Artigo 1º. Em sessão ordinária, próximo ao dia 15 de outubro, a Câmara Municipal prestará sua homenagem a todos os professores. Parágrafo único. Na sessão prevista no caput desse artigo, o secretário de Educação ou um professor designado poderá fazer uso da palavra para se pronunciar em nome da classe. Redação dada pela Lei nº 4989, de 2021.
Artigo 2º. Receberão certificados, em nome de toda a classe, os professores da rede pública de ensino do município, aposentados no ano da homenagem. Redação dada pela Lei nº 4989 de 2021. Prezados senhoras e senhores, assim que o mês de setembro se finda, nós, da Câmara de Vereadores de União da Vitória, damos início aos preparativos para homenagear com carinho os professores. Porque, ao idealizar esta homenagem, lembramos daqueles que ficaram marcados em nossos corações, que nos conduziram pelas suas mãos, fazendo a curva do primeiro A, ou ainda nos deixando lições que ficaram gravadas para sempre e fizeram a diferença em nossa trajetória. O professor não consegue se lembrar do rosto de cada um dos seus alunos quando os encontra, porque eles crescem e mudam a sua fisionomia. Mas um aluno, esse nunca se esquece do seu professor, que muitas vezes não somente segurou a mão do seu aluno para fazer a curva da letra A, mas segurou a sua mão de forma inconsciente, trazendo por vezes a segurança que ele precisava. Há alguns meses, eu vi um vídeo do jornalista e cronista contemporâneo, Fabrício Carpinejar, que inclusive ele repostou no dia 15 de outubro último, onde o pensador enfatiza que a profissão do professor é uma das mais belas e essenciais. E eu vou ler a crônica para vocês. A profissão mais linda que existe é a do professor, que ele nunca vai querer ser maior do que a planta. Ele inspira e sai. Tanto que o professor nunca tem consciência dos seus méritos. Ele não sabe o bem que ele faz a um aluno. Ele não tem noção quanto que a gratidão é desinteressada. A gratidão você terá não por quem esteve sempre ao seu lado, mas por quem esteve ao seu lado quando você mais necessitava. Há professores que reencontram alunos 10, 15, 20 anos depois. Tem dificuldade até de reconhecer aquele aluno que foi criança ou foi jovem na feição madura. E o aluno diz: você mudou a minha vida. E o professor não lembra do que ele disse, mas ele disse. E o aluno lembra. Nós, da Câmara Municipal de União da Vitória, parabenizamos todos os professores pela passagem do seu dia, em especial aqueles que despedem-se das salas de aula. E lembramos que seus nomes alterados, não em suas certidões de batismo, mas em suas referências, nunca, nunca serão abandonadas. Para sempre, inesperadamente, alguém as chamará, podem acreditar. Oi, professora! E eu darei início agora à entrega das homenagens. Convidarei os vereadores para fazerem a entrega do certificado aos professores aposentados, ou que estão se aposentando e confirmaram previamente suas presenças. Convido neste momento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, vereador Anderson Cardoso, e seu vice, vereador Cordovan Frederico de Melo Neto, para conduzirem-se ao centro do plenário e fazerem juntos a entrega da homenagem à professora Elizabeth de Fátima Alves da Silva. Convido agora o primeiro e segundo secretários da Câmara Municipal de União da Vitória, vereador Marco Borracha Caus e a vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias, para conduzirem-se ao centro do plenário e fazerem juntos a entrega da homenagem à professora Márcia Salete Raumann Gonçalves.
Convido os vereadores Ricardo Adriano Saz e Cleonice Martinazzo Moller para fazerem juntos a entrega da homenagem à professora Lucélia Aparecida Weber. Convido os vereadores Alemão da Agropecuária e vereador professor Márcio Utzig para fazerem a entrega da homenagem à professora Maria Sueli Bernardi. Convido os vereadores Thaís Biberbach e Juarez Tica para fazerem a entrega da homenagem à professora Simone Zatorski Montagnoli. Convido os vereadores Valdir Cortellini e pastora Josi para fazerem a entrega da homenagem à professora Adra Missal Moleri Metzler. E convido o vereador Júlio Adilson Pires Filho para fazer a entrega da homenagem à professora Raquel Elizabeth Ramos Burati. Agora faremos também uma homenagem aos nossos vereadores da área de educação. Por isso eu convido o segundo secretário, vereadora protetora Guga, para fazer a entrega da homenagem ao vice-presidente da Câmara de Vereadores de União da Vitória, nosso vereador, professor de Educação Física, Cordovan Frederico de Melo Neto. Convido o primeiro secretário, vereador Marco Borracha Caus, para fazer a entrega da homenagem à vereadora, licenciada em História, Thaís Biberbach. Convido a vereadora pastora Josi para fazer a entrega da homenagem ao vereador professor de Educação Física, Márcio Fernando Utzig.
Agora vamos fazer a foto oficial. Convido para virem ao centro do plenário para fazermos a foto oficial. Todos os vereadores, todos os professores que receberam a homenagem na noite de hoje, podem ocupar os assentos, por gentileza. E o senhor secretário de Administração, Aloysio Francisco Salvati, que representa hoje o prefeito de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. Eu... Chamo agora, para fazer uso da palavra na tribuna popular, a professora Adriamissal Moleri Metzler, que vai falar sobre ser professor. Posso? Boa noite a todos. Cumprimento com respeito Sua Excelência, o senhor presidente desta Casa Legislativa, Anderson Cardoso, e estendo meus cumprimentos às Suas Excelências, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras aqui presentes, às demais autoridades, aos demais convidados, aos familiares e, com carinho, à minha família. E, de maneira muito especial, aos colegas professores que foram homenageados. Ser professor. O que é ser professor em 2025? Vamos imaginar um dia de chuva, 7h25, chovendo, e crianças indo para a escola sem guarda-chuva,
ou com, mas que não resolve pela força da chuva. Entram na sala às 7h35, início da aula. Entra a professora e vai primeiro verificar quais alunos necessitam trocar de roupa ou sapato, para depois iniciar a aula. Aí sim, vamos realmente desenvolver a atividade para a qual prestamos um concurso, que é orientar o aluno no processo de aquisição de reconhecimento. Então, vamos ensinar a matemática, o português, as ciências, a educação física, a história. Mas, durante a aula, descobrimos que somos muitos profissionais em um só, mas para os quais não tiramos o diploma. Porém, algumas desenvolvemos com competência. Na maioria das vezes, somos mãe e pai. Damos colo, choramos com o aluno, damos limite, dizemos não, ensinamos a sentar-se em uma cadeira. Somos psicólogo. Ouvimos e auxiliamos dentro do possível. Somos médico e precisamos amenizar as dores ali mesmo, pois muitas vezes não tem quem possa ir buscar a criança na escola. Somos fonoaudiólogos. Auxiliamos para que fale corretamente. Psicólogos, pois auxiliamos nas dores que muitas vezes doem em nós mesmos. As dores da alma e do coração. Neurologistas, que em poucos dias identificamos comportamentos diferenciados, dificuldades de aprendizagem, fora dos padrões. Secretária na demanda de documentos a serem preenchidos. Advogados fazendo-os entender que eles têm direito à educação de qualidade, mas também têm deveres. E muitas vezes precisamos reivindicar os nossos próprios direitos. Atores na tentativa de manter o aluno com foco na aula e tantas outras profissões. Já ouvi em uma palestra que toda a aula deveria terminar como um capítulo de novela, para que o aluno estivesse ansioso pela próxima aula. Tentamos, mas nem sempre conseguimos. O ser professor vai muito além das 4 ou 8 horas em sala de aula. Nos acompanha 24 horas por dia. Desenvolvemos atividades à noite, finais de semana. Observamos passeio, viagem, reportagem e levamos algo novo para os alunos. Compramos livros, objetos que ilustrem a aula, lembrancinhas, decoração para a sala de aula, material para os alunos, como lápis, cadernos, jogos. Levamos nosso notebook para usar na escola. Imprimimos materiais em casa. Isso quando não levamos a impressora para a escola. Isso tudo sai do bolso do professor. Sonhamos com alunos, materiais, conteúdos da aula. O ser professor não sai de nós. São poucos profissionais que precisam investir em seus próprios materiais. Porém, com o trabalho desenvolvido, em algum tempo recuperam o valor investido. O professor, por outro lado, investe sem retorno financeiro direto. Faz isso por amor, compromisso e responsabilidade. Vemos professora dar a vida em defesa de crianças em incêndio criminoso em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, a professora orienta os alunos pequenos a se deitarem no chão durante um tiroteio. Esses são heróis. Imaginem o emocional dessas pessoas. É fácil ser professor? Não. Tenho ouvido muito que ser professor exige coragem, ainda mais nos dias de hoje. E, infelizmente, tenho que concordar. É coragem. Fazendo um compilado dos lemas dos escoteiros e dos lobinhos, sempre alerta para servir o melhor possível. É exatamente isso que a maioria dos professores faz. Como em todas as profissões, há o bom e o ruim, o mais dedicado e o mais cansado. Há também aqueles que se mantêm desanimados, ou que têm dificuldade em mudar o jeito de ensinar, mesmo quando os alunos pedem novas formas de aprender. Mas é inegável, ser professor exige coragem, entrega
e um coração disposto a servir o melhor possível. Muitos continuam, não porque o caminho seja fácil, mas porque já construíram anos de dedicação, de história e compromisso. Eles sabem que cada esforço faz diferença na vida de alguém, e é isso que transforma a educação. Em dezembro de 2022, tivemos concurso para professores aqui na prefeitura. E muitos aprovados assumiram cargos que antes eram apenas por períodos de dobra. Apenas continuaram na vaga que já ocupavam, por falta de professor efetivo. Portanto, o aumento de profissionais em sala de aula não foi significativo. Ainda falta professores. Dados do IBGE indicam a baixa procura pelos cursos de licenciatura e diversas pesquisas apontam para um possível apagão de professores num curto prazo de tempo no Brasil. Aqui em nosso município, a situação não é diferente. E nós temos uma universidade que forma professores, gratuitamente. Em União da Vitória, há uma diminuição significativa no número de professores que se formam a cada ano, nas diversas áreas de conhecimento. Ainda desses que se formam, muitos não se interessam em ingressar na carreira docente, e vários dos que iniciam na carreira docente desistem logo depois. Nós já tivemos caso agora, né? Sabemos que isso acontece por motivos que todos reconhecemos. O salário ainda é baixo diante da responsabilidade da função e os desafios em salas de aula inclusivas com alunos que demandam atenção e estratégias diferentes. E hoje, toda sala tem 2, 3 ou 4 alunos atípicos. É um trabalho de grande dedicação, que exige preparo, paciência, comprometimento, demanda de atividades e avaliações adaptadas. O trabalho é realizado em dobro. Como professora, vivenciei mudanças importantes na educação inclusiva ao longo dos anos. Antes, para trabalhar com alunos com necessidades especiais, era necessário formação específica, curso ou pós-graduação. E o atendimento ocorria em escolas especializadas, como a APAE, com turmas pequenas e professores capacitados para acompanhar cada aluno no seu tempo. Então, quem desejava trabalhar com alunos especiais antes tinha perfil, dom, vontade e podia se preparar com cursos específicos, prestando concurso para atuar em APAES. Hoje, essa possibilidade de escolha praticamente não existe. Os professores são obrigados a atender esses alunos nas salas regulares, muitas vezes sem a preparação necessária, assumindo essa responsabilidade por obrigação e não por escolha. Hoje, com a inclusão, recebemos esses alunos em nossas salas regulares. Recebemos algumas orientações, nos viramos como podemos. Alguns alunos têm comportamento desafiador, com crises ou dificuldades de socialização, e precisamos conciliar isso com o aprendizado dos demais, garantindo que todos tenham direito a aprender. Não sou contra a inclusão, gente, mas acredito que, em alguns casos, seria necessário avaliar cada situação com uma comissão técnica, formada por psicólogos, neurologistas, juiz da infância, professores e supervisores, para garantir que a inclusão seja feita de forma justa e eficaz para todos. Falo na condição de irmã de uma pessoa com deficiência, que teria direito ao ensino regular, por lei, mas cuja família compreendeu que essa inclusão poderia comprometer o direito dos demais alunos de aprender com tranquilidade e atenção. Por isso, frequentou a APAE. Trabalhamos em salas de aula que nem sempre são adequadas, às vezes pequenas, pouca luminosidade, ventilação inadequada, próximas a quadras de esporte, gerando barulho que dificulta a concentração e atrapalha o processo de alfabetização das crianças. Falta de espaço para aulas de educação física em dias de chuva. Falta de livros para os alunos e outros materiais.
ministro aula de Ciências, História e Geografia para os quintos anos no momento. Até setembro, quando saiu a aposentadoria, eu tinha os segundos anos também. E não tem livro suficiente para todos. Portanto, preciso preparar textos, atividades e imprimir para cada aluno, pois o tempo dessas aulas são curtos e, às vezes, na hora de imprimir, não temos folha, se tem folha, não tem tinta. E não dá tempo dos alunos copiarem, porque o tempo é curto. E talvez, para o próximo ano, não recebamos os livros de Ciências, História e Geografia, ou chegarão atrasados, pois o MEC ainda está avaliando o orçamento. Além disso, quem decide políticas e investimentos na educação? Prefeitos, vereadores, gestores, muitas vezes não conhecem o chão das escolas, o dia a dia dos professores e dos alunos. Isso impacta diretamente salários, condições de trabalho e qualidade do ensino. E pergunto, nossos representantes aqui conhecem o chão das escolas do nosso município? Será que todos nós acreditamos nas escolas públicas da mesma forma que acreditamos nas escolas particulares? Acredito que se cada filho tivesse que estudar em escola pública, a realidade seria vista com outros olhos. Tenho certeza que a maioria está em escola particular. As minhas também. Em algumas escolas, temos mais de 300 alunos com apenas uma diretora e uma supervisora, enquanto outras com pouco mais de 100 alunos têm uma supervisora e uma diretora, a mesma estrutura administrativa. Essa organização precisa ser revista para que os recursos e a gestão sejam mais equilibrados. Pelo que tenho conhecimento, apenas as escolas realizam festas, bingos e rifas, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção de suas atividades. E isso fora do horário de trabalho. Desconheço qualquer outro setor da administração pública em que tal prática ocorra. Agora, criar a Carteira Nacional Docente no Brasil. Essa carteira facilitará o acesso a vantagens já garantidas aos professores, como desconto em eventos culturais. Isso eu já conseguia mostrando o meu contra-cheque. Quanto mais vão gastar produzindo essas carteiras? Não vejo necessidade nenhuma. É preciso valorização, investimento e respeito pela educação pública, pelos alunos, profissionais e principalmente pelos professores, para que a escola possa cumprir seu papel de formar cidadãos preparados e conscientes. Não posso prometer que todos os alunos terão sucesso na vida, mas acredito que é pela educação que eles terão as ferramentas necessárias para competir por melhores empregos, sonhar mais alto e buscar o futuro que desejam. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. Se cada um de vocês presentes sabe ler e escrever, pensar, interpretar, é porque passou pelas mãos de um professor. Se mudamos a vida de alguém, como a Manuela no início leu, peço a todos, não olhem a educação apenas com carinho. Não queremos presentes, carteirinhas que se curvem diante de nós, mas sim que olhem a educação com devido respeito. Obrigada. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho, parabenizar a professora Adria pelas palavras e agradecer, meus parabéns. E quebrando o protocolo um pouquinho, eu gostaria de convidar o presidente da Câmara de União da Vitória, vereador Anderson Cardoso, para fazer a entrega de uma lembrança, indo até a nossa intérprete em Libras, a Tatiane Rocha,
que também é professora. E agradecendo a presença de todos, encerramos este ato solene, alusivo aos professores, deixando todos à vontade para, caso preferirem, retirarem-se do plenário. E daremos agora um intervalo e, na sequência, será dada continuidade aos trabalhos da 34ª sessão ordinária, conforme o regimento desta Casa de Leis. Muito obrigada e boa noite a todos. Nesse momento, solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que informe se alguém inscrito para fazer uso da tribuna popular. Encontra-se inscrito o vereador Márcio Fernando Utzig. Conceda a palavra na tribuna, então, ao vereador professor Márcio Utzig. Excelentíssimo senhor presidente, hoje gostaria de quebrar também um pouco o protocolo aqui. Inicialmente, sempre cumprimento os colegas vereadores, mas hoje eu vou iniciar cumprimentando aquelas e aqueles que, na minha opinião, considero as maiores autoridades desse município. Os professores já se retiraram do plenário, as que estavam aqui e foram homenageadas, mas cumprimento a todos os nossos professores que nos assistem em casa. Os professores aqui, remanescentes, que estão presentes aqui, o professor Edinho, demais professores de educação física, em especial a professora Thaís, né, colega vereadora, professor Cordovan. Né, não poderia hoje deixar de passar em branco e usar esse importante espaço para falar da importância dessa categoria para a nossa sociedade como todo. Município, Estado, União, mundo. Na condição de representante de uma entidade que defende os interesses previdenciários, trabalhistas e a valorização do professor, é importante fazer a reflexão que nos trouxe a professora Adria, né, a respeito da nossa educação. Já pensou se, ou pensamos nós, se nós ganhássemos um pouquinho de cada profissional que ela citou aqui, em que extrapola as prerrogativas do professor, médico, psicólogo, advogado, não obstante ser professor, né? Nossa valorização em que pese a remuneração seria muito maior. Né? Então, todas as nações desenvolvidas do mundo colocam a educação como prioridade. O que nós vemos no nosso país é educação como prioridade, muito no discurso. Né? E aqui não é uma crítica ao município de União Vitória, a atual gestão, a anterior. É algo sistêmico, histórico, né? desde 1500. Né? Quando o problema é sistêmico, quando há falhas no sistema, alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que corrigir. E quem corrige essas falhas hoje é o professor. Se virando, né, em tantos profissionais para poder instruir, ensinar, professar, né, aos nossos alunos. É importante, né, mencionar que a educação deve ser prioridade na prática, como bem colocou a professora Adria aqui. Então, hoje deveria ser um dia somente de homenagem, senhores vereadores e vereadoras. Né? Mas, como a professora falou, nós não queremos homenagens vazias, nós queremos a valorização na essência, e não somente remuneratória. Hoje, nossa valorização carece de outros elementos. Né? O respeito, a autoridade professor. Como eu citei no início, as maiores autoridades devem ser
os professores, porque sem professor não há nenhuma outra autoridade, nem delegado, nem juiz, nem vereador, nem prefeito, governador, presidente, senador. Todos passam pelo professor e a sociedade, como todo segmento, deve, em todos os segmentos, poder executivo, legislativo, judiciário, igrejas, ONGs, sociedade como um todo, deve respeitar o professor e sua autoridade. Eu trago aqui um artigo do professor Walter Matos da Costa, que colabora muito com o que a professora Adria trouxe aqui e que em algum momento, outrora, eu já trouxe em discussão nesta casa. E ele fala: a falência da profissão professor, desvalorização salarial, condições precárias, falta de reconhecimento social, afastam docentes da sala de aula. As evidências são claras e incontornáveis. A profissão docente caminha a passos largos para a falência. Em 2018, o Brasil amargou a última posição no ranking global de status do professor, segundo o levantamento da Varkey Foundation, publicado no portal G1. Desde então, o cenário não só permanece crítico, como se agravou, refletindo um projeto estrutural que desvaloriza quem ensina. Professores de educação básica seguem mal remunerados, expostos à violência e sem um mínimo de reconhecimento social ou condições materiais adequadas para exercer sua função. Porque, afinal, uma das profissões mais estratégicas para o futuro coletivo é tratada como descartável? Em 2025, mais de 79% dos professores disseram já ter pensado em abandonar a carreira. Segundo a reportagem da Isto É Dinheiro. É alarmante, mas não surpreende. Os motivos? Baixos salários, condições precárias, violência simbólica e física, invisibilidade política. De novo, não são apenas números, são sintomas de um projeto que naturaliza a desvalorização estrutural de quem educa. Os sinais estão por toda parte. Sou obrigado, segundo aqui o autor do artigo, mais uma vez a insistir em minhas teses. No artigo Sem Rodeios, os professores ganham muito mal, publicado na ICL Notícias, de 13 de novembro de 2024, apontei o óbvio, que o discurso oficial insiste em contornar, sem valorização real do trabalho docente. Qualquer discurso sobre melhoria da educação é farsa. Não há dignidade possível na profissão que obriga seus profissionais a viverem em constante estresse financeiro, emocional e físico. É nesse contexto que ONGs, como Todos pela Educação, dentre outras, se tornam protagonistas do debate político, ocupando espaços de formulação sem jamais pisarem no solo concreto das escolas públicas brasileiras e suas salas de aulas precárias. Recebem milhões sem enfrentar o calor escaldante daqueles ambientes superlotados e nem o desprezo institucional que se tornou norma. Em artigo recente, a tragédia da superlotação nas escolas públicas brasileiras e o descaso com a educação, no ICL, em 18 de março de 2025, discutiu o abuso de crianças, o absurdo de crianças e professores confinados em salas com altas temperaturas, típicas do nosso verão. E ainda se espera que esses corpos, suados e exaustos, produzam excelência pedagógica. A falência da profissão docente não é furto do acaso, é o desdobramento coerente de um sistema que, como bem analisou Michel Foucault, disciplina os corpos para garantir a manutenção da ordem social. Nesse modelo, a educação pública, e com ela seus principais agentes, professores e alunos,
deve ser domesticada e não emancipada. Quando um docente recusa essa lógica de submissão, ergue a voz, denuncia as contradições estruturais e propõe caminhos de transformação, torna-se alvo. Pode ser silenciado, transferido compulsoriamente para outra unidade do ano letivo seguinte, ou mais, frequentemente, simplesmente ignorado pelo aparato burocrático que finge escutá-lo. Paulo Freire perseverava na ideia de que ensinar é um ato político. A recusa em garantir salários decentes e condições básicas é, portanto, uma declaração política. Um ataque à possibilidade de emancipação que o ato educativo carrega. Ao desvalorizar o professor, desarma-se a crítica. Ao abandonar a escola, neutraliza-se o pensamento. Insisto, é preciso dizer que, com todas as letras, não há reconhecimento efetivo sem aumento salarial real. Esse foi ponto central do artigo Valorização dos Professores sem Aumento Real de Salário. É isso mesmo. ICL Notícia, 15 de janeiro de 2025. As promessas de reconhecimento, planos de carreiras e bonificações condicionadas às metas absurdas são migalhas transvertidas de política pública. Dignidade profissional que não aparece no contra-cheque é só propaganda. Gramsci alertava para o papel dos intelectuais orgânicos na transformação social. Mas no Brasil de hoje, que ainda escuta os professores, os verdadeiros intelectuais orgânicos da educação básica, as vozes autorizadas continuam sendo a dos especialistas de terno, das fundações empresariais e de influencers educacionais que jamais pisaram em sala de aula num bairro periférico. A quem serve esse silenciamento? Pierre Bourdieu demonstrou que a escola tende a reproduzir as estruturas de dominação social. Mas o que acontece quando o professor, peça central nesse processo, entra em colapso? Quando não suporta, já não aguenta, já não encontra forças para continuar? Um sistema que se alimenta de precariedade só pode se sustentar pela exploração e pela culpa. Se o aluno não aprende, a responsabilidade recai sobre o docente. Se é bem-sucedido, as secretarias de educação correm para capitalizar o feito na imprensa. Mas quem responsabiliza o Estado por não oferecer sequer o mínimo necessário para o trabalho pedagógico acontecer? Já em sala de aula, o Lugar Perigoso, ICL Notícias, 22 de março de 2025, discutiu como a violência contra os professores se tornou banalizada. Não apenas as agressões físicas ou verbais, mas violência institucional de ser jogado em contextos hostis, com turmas de 40 alunos, sem ventilador, sem apoio, sem reconhecimento. Isso não é o acaso, é a expressão planejada de um modelo excludente. O historiador Edward Thompson, que além de seus estudos sobre a formação cultural da classe operária inglesa, foi também professor de trabalhadores adultos. Ensinou-nos a compreender a classe a partir da experiência vivida. E a experiência dos professores brasileiros hoje é de angústia, esgotamento e abandono. A cada semestre, mais docentes adoecem. A cada ano, corremos riscos de talentos se afastarem da profissão. Muitos entram com licenças médicas, desgastados física e emocionalmente, e o que desfalca ainda mais as escolas. A cada discurso oficial, acumula-se mais cinismo, transvertido de reconhecimento. Em pesquisa intitulada Perfil e Desafios dos Professores de Educação Básica no Brasil, divulgada em 8 de maio de 2024 pelo Instituto CEMESP e publicada na reportagem 8 em cada 10 professores já pensaram em desistir da carreira, da Isto é Dinheiro, revelou que 79,4% dos docentes já consideraram abandonar a profissão. O levantamento é realizado entre os dias 10 e 31 de março, com 444 professores de todas as regiões do país, aponta como principais fatores o baixo retorno financeiro, a ausência de reconhecimento, a sobrecarga de trabalho e a violência escolar.
mais da metade dos entrevistados, 52,3%, relataram ter sido vítimas de agressões verbais, intimidações, assédio moral, injúria racial e ameaças, muitas vezes praticado por alunos, responsáveis e até colegas de trabalho. Ainda assim, a matéria tende a revestir essa tragédia com possíveis elogios à vocação do professor, ao exaltar a persistência individual, talvez resiliência. O texto apaga o papel do Estado e reforça a lógica meritocrática que isenta os responsáveis pelas políticas públicas. Não se trata de desconhecimento, mas de fidelidade ideológica ou capital, sobretudo financeiro. Não deseja professores pensantes, deseja técnicos obedientes, não quer sujeitos críticos, mas operários silenciosos. Reduz a educação a um braço da produtividade e a docência a um mecanismo de controle social. É preciso compensação justa, jornada humana, espaço de escuta, reconstrução da autoridade do docente. Reconstrução da autoridade do docente. É preciso romper com o cinismo tecnocrático, que fala em inovação pedagógica sem ouvir os profissionais que sustentam, com o próprio corpo, o frágil edifício da escola pública. Nada mudará enquanto o professor for tratado como uma peça substituível num sistema que lucra com a precarização. A crise da profissão docente não é colateral, é central. E de nada for feito com urgência, e se nada for feito com urgência, não será apenas o professor que faltará à escola, será a própria escola que deixará de cumprir seu papel civilizatório. Então, nesse momento, deixo aqui a minha homenagem a todos os colegas, professores do município de União da Vitória, do Estado do Paraná, do Brasil, né, e que possamos continuar a nossa batalha, a nossa luta para melhorar a sociedade. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições para a tribuna, passamos imediatamente à ordem do dia. Solicito ao vereador Marcos Borracha Caos que faça a leitura dos itens da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, a urgência do projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do Poder Executivo. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em única discussão e votação a urgência do projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do Poder Executivo. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27/2025, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de placas informativas com QR Code em todas as obras públicas do município de União da Vitória para consulta de informações detalhadas e da outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27/2025. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 31/2025. Prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado por meio da lei número 4512 de 16 de junho de 2015. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 31/2025. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 39/2025. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2025 com recursos de anulação. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 39/2025. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40/2025, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no Orçamento Geral do Exercício Financeiro de 2025, com recursos de superávit financeiro na respectiva fonte. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40/2025.
Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 41/2025. Altera o nível do cargo de educador físico no quadro de cargos de provimento efetivo do anexo 1 da Lei Municipal número 3058/2003, que dispõe sobre a reestruturação da organização funcional de recursos humanos da Prefeitura Municipal de União da Vitória e da outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 41/2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2025. Altera as leis municipais número 3058/2003 e 3504/2007 e dá outras providências. Fundamentação: projeto de lei ordinária é legal e constitucional e, como encontra-se em regime de urgência, deve seguir para a única discussão e votação. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2025. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2025. Altera as leis municipais número 3058/2003 e 3504/2007 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 35/2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 35/2025. Altera as leis municipais 3058/2003 e 3504/2007 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, votação única do projeto de lei ordinária número 35/2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 37/2025. Altera a Lei Municipal número 3058/2003 e dá outras providências. Fundamentação: o projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para a votação em turno único, visto que o mesmo teve seu regime de urgência aprovado. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 37/2025. Votação do parecer fundamental da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 37/2025. Altera a Lei Municipal número 3058/2003 e dá outras providências. Fundamentação: somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 37/2025. Votação única do projeto de lei ordinária número 37/2005. Altera a Lei Municipal número 3058/2003 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, votação única do projeto de lei ordinária número 37/2025. Requerimentos. Requerimento 198/2025 do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que realize a pavimentação asfáltica da Rua Ari Alves, localizada no bairro Limeira. O justificativo: a referida via encontra-se em condições precárias, com buracos, desníveis e acúmulo de lama em períodos chuvosos, dificultando o tráfego de veículos e pedestres. A pavimentação é necessária para garantir mais segurança, conforto e acessibilidade aos moradores, além de contribuir para a valorização das residências e melhorias da infraestrutura urbana do bairro. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 198/2025. Requerimento 199/2025 dos vereadores Anderson Cripa Luiz Cardoso e Márcio Fernando Tzig. Ao DR,
solicitando que realize estudos técnicos e de segurança viária para melhorias na entrada e saída dos bairros Furlan e São Gabriel, e União da Vitória, Paraná. Justificativa. A atual entrada de acesso aos referidos bairros apresenta condições precárias de circulação, especialmente pela ausência de área de escape, recuo ou faixa de desaceleração, o que compromete a segurança dos motoristas e pedestres, além de dificultar o fluxo de veículos que ingressam ou saem da região. Trata-se de via de intenso movimento, utilizada diariamente por moradores, transporte escolar e veículos de carga, sendo imprescindível que sejam feitos estudos pelo DENIT, visando intensificar soluções de engenharia como criação de acessos seguros, melhorias de sinalização e adequação do traçado para garantir maior segurança e fluidez no trânsito local. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 199/2025. Requerimento 200/2025 do vereador Valdir Luiz Cortellini, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, solicita-se a pavimentação asfáltica da rua Alfredo Stahlschmidt, localizada no bairro São Sebastião, em União da Vitória. Justificativa. A rua Alfredo Stahlschmidt tem se tornado um importante eixo de ligação entre diferentes pontos do bairro, recebendo fluxo constante de veículos e pedestres. Contudo, a falta de pavimentação vem comprometendo a trafegabilidade e dificultando o acesso de serviços essenciais como coleta de lixo e transporte público, especialmente em períodos de chuva. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 200/2025. Requerimento 201/2025 da vereadora Evelyn Tesseroli de Paula Dias, ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requeiro informações e medidas efetivas diante da ausência de plantão de atendimento no setor de defesa animal, serviço essencial para o socorro de animais em situação de risco, abandono ou maus tratos. Justificativa. Durante a reunião oficial entre os vereadores e o secretário municipal de Meio Ambiente, foi informado que o referido setor manteria atendimento em regime de plantão, inclusive para emergências fora do horário comercial. Entretanto, chegaram inúmeras reclamações e prints de munícipes a esta vereadora que comprovam que o plantão não está sendo realizado, deixando de atender casos urgentes de maltratos e atropelamentos. Tal omissão afronta os princípios da eficiência e continuidade do serviço público, artigo 37, caput da Constituição Federal, além de descumprir o dever do poder público de proteger a fauna, previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, bem como o artigo 32 da Lei Federal número 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, e o Decreto Federal número 24.645/1934, que proíbe práticas cruéis contra os animais. Diante da gravidade da situação, requer-se que o Executivo apresente, com urgência, as providências adotadas para garantir o funcionamento contínuo do plantão de atendimento no setor de defesa animal, ainda mais que em respostas feitas pelo secretário em outra oportunidade, informou-se que existem 3 veterinários na respectiva secretaria. Em discussão? Com a palavra a vereadora protetora Guga. Boa noite, senhor presidente, caras colegas e quem estão aqui presentes nessa casa e nos assistem de casa. Eu entrei com esse requerimento para reforçar que no dia 14 de agosto, o secretário do Meio Ambiente esteve aqui nessa Casa de Leis, prestando alguns esclarecimentos após o meu uso da tribuna, onde ele afirmou que o setor da defesa animal teria o plantão. Como que funcionaria esse plantão?
os caras colegas estavam aqui presentes, e até reforcei aqui as anotações sobre o que ele passou. Que as clínicas conveniadas 24 horas, em casos de urgência e emergência, teria um telefone disponível que o munícipe entraria em contato, friso que ele falou que poderia ser no celular dele ou até mesmo no celular das médicas veterinárias, que fariam a avaliação do animal e, em caso de necessidade, encaminhariam para as clínicas conveniadas 24 horas, certo? Mas, na prática, não está ocorrendo. São inúmeros relatos, tenho tudo registrado, que o regime de plantão, nem dessa forma, que seja com o celular, com o número que ele deixou disponível, não está funcionando. Então, eu peço que, de alguma forma, como ele veio aqui e prestou esses esclarecimentos, que estaria funcionando, mas na prática não está, que forma que pode ser resolvida essas situações. Porque os atropelamentos, o caso de maus tratos, muitas vezes de urgência e emergência, não ocorrem durante o período do dia. E a maioria que tem chego até mim estão ocorrendo no período da noite. Então, a gente precisa de um suporte, porque os protetores não podem assumir, após o horário, todos os animais que são responsabilidade do poder público. Então, eu peço que os meus nobres colegas, né, derem importância para esse requerimento, porque assim como ele veio aqui e prestou todo o esclarecimento, eu venho aqui repassar, se vocês quiserem, posso compartilhar, que na prática não há atendimento após as 18 horas. Então, peço a colaboração de todos. Na noite de hoje, era isso, presidente. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 201/2025. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, concedo a palavra aos nobres colegas que desejarem fazer uso dela. Com a palavra, vereador Valdir Luiz Corteli. Boa noite aos colegas vereadores, pessoas que nos assistem, plateia presente. Hoje eu quero mandar uma boa noite especial a todos os professores e professoras, que é uma profissão muito boa, né? Uma profissão que devia ser dado muito mais valores, mas infelizmente o nosso país, no geral, as autoridades que vêm mais do alto escalão não dão a mínima para os professores. Por isso que está acontecendo essa demanda aí em todo o Brasil, faltando professores ou professoras aí se virando em 2, 3 para poder atender suas salas de aula. Então, isso aí é lamentável o que está acontecendo no nosso país. Isso teria que ser revisto o quanto antes possível, porque senão amanhã depois as crianças não vão ter aluno suficiente para aprender o começo de vida de cada um. Então, isso que está acontecendo para a gente é lamentável mesmo. Então, é um salário baixo, que é uma vergonha. Tem outros, muitos pais, vamos não colocar todos, né? Mas muitos pais não dão a mínima de respeito com os professores. Seu filho reclama, vão correndo na escola sem saber o que está acontecendo, xingando professores, colocando professores em dificuldades na justiça. Então, isso que está acontecendo no nosso país é uma vergonha. Então, eu quero falar aos professores que estão me ouvindo, que a gente está junto e o que for possível do nosso alcance como vereador, podem contar comigo. E quero pedir a Deus que dê muita saúde para vocês, porque vocês precisam enfrentar muitas salas de aula, como está acontecendo. Tem salas aí que os professores não suportam de tanta desordem que alguns, não é todos, mas alguns alunos que parece que não estão nem aí com aprender. Isso aí é um real que eu estou falando. Quem quiser duvidar disso, é só ir em algumas escolas e ver realmente o que está acontecendo. Então é isso aí por hoje e peço a Deus que ilumine o caminho de cada professor que estão nas salas de aula. Meu boa noite a todos. Palavra livre, está em aberto.
Quero nesse momento, então... Vai fazer uso? Com a palavra, o vereador Cordova Neto. Desculpe, presidente, tinha falado antes, mas daí eu vi que o Cortelini estava na frente. Tá? Boa noite a todos. Só gostaria de destacar um assunto muito repercutido no dia de hoje, aqui nas nossas cidades, referente à decisão da Justiça aqui do município de União da Vitória, referente à sessão extraordinária que seria realizada para discutir o processo de destituição da presidência da Câmara, que foi temporariamente suspensa. A minha idoneidade foi questionada logo após isso, então é importante deixar claro que essa decisão não significa que houve algum erro ou alguma irregularidade, tá? Ou qualquer condenação contra a Câmara de Vereadores. A Justiça apenas decidiu pausar aí o processo durante algum tempo para poder analisar com mais calma alguns pontos do regimento interno que foram levantados durante o decorrer do processo. Tá? Algum deles até, inclusive, apresentado de forma incompleta ou fora de contexto. Tá? Então, portanto, não há nenhum tipo de censura às ações da Câmara de Vereadores, foi apenas uma medida preventiva, algo normal em situações como essa, e que será devidamente esclarecida ao longo do processo. Eu reafirmo o meu profundo respeito e o reconhecimento ao Poder Judiciário, instituição essencial para a garantia da justiça, da ordem, do equilíbrio entre os poderes. Recebemos a decisão com muita serenidade, espírito colaborativo, certo de que o diálogo institucional e o cumprimento das leis fortalecem ainda mais a democracia. A Câmara Municipal de União da Vitória seguirá atuando com transparência, responsabilidade e respeito entre as instituições, confiando que todos os esclarecimentos necessários serão prestados e que o andamento normal dos trabalhos será retomado com segurança e tranquilidade. Eu falo tudo isso com bastante convicção, pois todas as minhas tomadas de decisões até agora foram pautados em cima do regimento interno, mais especificamente no artigo 229, e também respeitando todos os prazos regimentais. Também me baseei nos pareceres jurídicos emitidos aqui pela advogada do Departamento Jurídico dessa Casa de Leis. Então, é só por causa que teve bastante repercussão, e muitas vezes se falava em irregularidades, alguma coisa nesse sentido, mas foi apenas, né, uma interrupção no trabalho, até para discutir um pouco mais aí e interpretar aí em conjunto, quem sabe, aí muitas questões do nosso regimento interno. Também gostaria de aproveitar e parabenizar todos os professores que estavam presentes na noite de hoje aqui na Câmara de Vereadores e também aos demais que não se fizeram presente, né? Eu também, professor, junto aqui com o vereador Márcio Tzig, também a Thaís Biberbach, eu que nasci na família aí de professores, pai, mãe, vô, vó, então a gente sempre nesse meio, e a gente sabe aí o quão gratificante é essa profissão que a gente procura estar aí criando sempre uma pessoa melhor para o futuro. Então, fica aqui meus parabéns a todos os professores aí do nosso Brasilzão. Na noite de hoje seria isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Palavra livre, aberto. Então, nesse momento também, a respeito, né, dessa noite especial dos professores, né, hoje é dia de celebrar quem transforma vidas através do conhecimento. O professor é aquele que inspira, orienta e forma cidadãos. Com dedicação e amor, constrói o futuro e fortalece nossa comunidade. Nossa homenagem é em especial aos professores aposentados, que dedicaram tantos anos à educação, mesmo fora da sala de aula, continuam sendo exemplos de sabedoria
e vocação. A Câmara Municipal expressa sua gratidão e respeito a todos os educadores, ativos e aposentados por tudo que representam para o nosso município. Parabéns por essa missão tão nobre e essencial. Que Deus abençoe a todos. Deixar registrado meus pedidos dessa noite, então, requerimento número 199, juntamente com o vereador professor Márcio Dzig, referente àquela entrada ali no bairro Furlan, no bairro São Gabriel, né, vereador? Fui convidado ali por alguns moradores, sei que é uma demanda também que chegou ao professor Márcio, então fomos juntos ali e entramos com esse pedido, né, para que autoridades competentes, né, as secretarias competentes possam intervir ali e atrás de recursos também, né, deputado, vereador, para que possa melhorar aquele acesso, tanto para entrar como sair ali, onde estou profetizando aí, Márcio, tanto para entrar no bairro Furlan como para sair ali é bem complicado, não tem acostamento, não tem uma área de escape, é muito movimento ali, todos vocês conhecem, né, muitos caminhões, empresas, enfim, e para vir do bairro também, a estrada ali tá bem bastante desníveis ali, bastante buracos, né, vereador? Então a gente entra com esse pedido aí também e aguarda ser atendido para melhorar a qualidade de vida ali a todos os moradores do bairro Furlan, São Gabriel. E a indicação número 411 de 2025, né, instalação da Academia ao Ar Livre, ali na rua Castor Gomes, também no bairro São Gabriel, no loteamento Furlan. Também é um pedido em conjunto com o vereador Márcio, né, que mora ali, e então a gente decidiu fazer esse pedido juntos. A academia já está lá no bairro, né, vereador? Está guardada lá num barracão. Já até as bases estão prontas, já em concreto, ali do lado do parquinho. Então a gente solicita apenas, né, que o executivo possa ver com as secretarias competentes, né, com seus funcionários para ir lá e instalar essa academia para trazer mais lazer e bem-estar a toda a comunidade. E a indicação número 412 de 2025, solicitando a abertura e a manutenção da rua São José Maria dos Santos Carvalho. Então, como foi falado, né, no pedido ali, essa rua antigamente estava impedida, não estava regularizada, mas através do novo plano diretor, então isso foi possível. E a gente solicita também, então, né, que a Secretaria de Obras, Secretaria competentes possam ir até lá e abrir essa rua aí para facilitar para todos os moradores. Na noite de hoje, então, seria isso. Nada mais havendo, eu agradeço aos senhores vereadores e a próxima reunião ordinária será no dia 3 de novembro de 2025, no horário regimental. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana. Deus abençoe a todos.